Boa noite, queridos. Glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor, amém? Boa noite ao povo bonito, inteligente, humilde que nós somos, né? E como temos visitante, tem que explicar, né? Porque senão as pessoas olham assim, né? Sobretudo aqui os visitantes, né? Esse cara é carioca e está se achando, né? Bonito por quê? Bonito porque a gente se assemelha a Jesus, né? Quanto mais a gente parecer com Jesus, mais bonito a gente fica. Essa beleza vem de onde, gente? Vem de dentro, amém? Conforme ela vai saindo de nós, nossa face vai ficando mais bonita, a gente vai ficando mais bem apessoado, né? E as pessoas chegam para nós e perguntam: o que tem diferente em você? A hora que você tem para falar: é Jesus purinho na minha vida, fez comigo, faz contigo, basta que você tão somente queira. Inteligente porque a gente está aqui num sabadão igual a esse, né? Procurando a presença do Senhor, a face de Cristo, né? Lá fora está assim de gente, né? Todo mundo esperando alguma coisa de um sábado à noite, como diz aquele louvor, que não é um louvor, né? E a gente está aqui, aos pés do Senhor, procurando estar no melhor lugar, o melhor lugar onde a gente possa estar é a presença do Senhor. E humilde porque a gente simplesmente se submete, amém? O Senhor dá a direção e a gente segue, tão simples quanto isso, amém? Eu fico feliz, né, pela oportunidade que eu tenho, pela graça que o Senhor me dá no dia do meu aniversário, né, poder pregar a palavra de Deus, né? Acho que não tem presente melhor que a pessoa possa querer estar na presença do Senhor e se deixar de alguma forma ser usado por Ele, amém? Nós teremos aqui no final, o pessoal já está preparando aqui, né, um momento de comunhão gostoso, mas primeiro o principal, né? O principal é aquilo que o Senhor preparou para os nossos corações, né? A gente está aqui por isso, né? O que vem depois é aperitivo, mas o principal é ouvirmos do Senhor algo que Ele tem para nos dizer. Por isso eu nos convido a todos a abrir a palavra de Deus lá em Isaías 7. Isaías 7, leremos o 14 e o 15, versículos 14 e 15. Aleluias, glórias ao Senhor. Nós chegamos à sua casa, meu Pai, com alegria. Chegamos à sua casa com disposição. Chegamos à sua casa com o nosso coração esperançoso em ouvir algo de Ti. E todas as vezes que nós entramos na sua presença com expectativa, o Senhor simplesmente nos surpreende, amém? Nosso Deus é um Deus que excede quer dizer que vai além, faz mais do que a gente possa imaginar, pedir ou pensar. Podemos? Na versão João Ferreira de Almeida está assim, ó: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na sua versão aí, talvez seja a NVI, você deva estar lendo que ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas eu preferi ficar com a versão que fala de manteiga e mel, amém? E a palavra de hoje fala do poder de escolher. Vamos orar? Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado pela porção da sua palavra. E em cima desta porção, Pai, eu creio que o Senhor tem algo grande a nos revelar essa noite, o Senhor tem algo tremendo a fazer no nosso meio, que o Senhor possa me dar graça, eu quero fluir na sua graça, que o Senhor possa me dar discernimento, que o Senhor possa me dar as palavras, porque tudo vem de Ti, Pai. Nada é meu, nada eu posso. O Senhor é que pode todas as coisas, o Senhor é que tem a sabedoria, o Senhor é que tem a direção, do Senhor é que flui os rios de águas vivas, Pai. É do Senhor, tudo vem de Ti, Pai. Eu, quanto a mim, Pai, somente me coloco aqui ao Teu dispor, te dou liberdade na minha vida para que o Senhor me use, e que eu possa trazer algo, Pai, que edifique, que gere fé no coração destes jovens que aqui estão, Pai. Para a honra, glória e louvor do Teu nome, porque o Senhor é o único digno de receber. Por isso, Espírito Santo, fica à vontade entre nós, porque nós só estamos aqui para ouvir a sua voz. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Pode sentar aí, querido. A gente vai abordar hoje um pouquinho essa questão que tanto coloca o jovem diante de situações complicadas, situações onde ele se vê mesmo, no seu dia a dia, diante das famosas bifurcações. O que são bifurcações, né? São Ys, né, que nos convida sempre a tomar uma decisão, ir para a direita ou ir para a esquerda, ir para o lado A ou ir para o lado B, escolher uma coisa ou escolher outra coisa. Mas são momentos que, na maioria das vezes, o jovem, nós, de uma maneira geral, somos colocados em situações que nós precisamos tomar uma decisão, e essas decisões, uma vez tomadas, na maioria delas, dificilmente, nós teremos condição de corrigir. E se nós pudermos corrigir, ainda assim, as consequências ficarão em nossas vidas. Na esmagadora maioria das vezes, eu lhe digo, as nossas decisões trarão anexadas, trarão consigo um preço a pagar. E eis que vos digo, jovens de Jesus,
o preço, na maioria das vezes, é alto. Da forma como nós escolhemos caminhar, da forma como nós escolhermos andar, nós poderemos estar dispostos a pagar preços nas nossas vidas. Por isso, a palavra fala do poder de escolher. E, como nós sabemos, Deus, embora seja o Senhor todo-poderoso e soberano, embora Ele possa e pudesse tomar todas as decisões por nós, Ele escolheu colocar em nossas mãos algo como nós conhecemos chamar arbítrio. Ele nos deu o livre arbítrio, nos deu o poder de escolher. Deus nos fez criaturas livres. Ele colocou em nossas mãos esse poder de escolha, para que a gente possa decidir que caminho vai tomar. E esse poder de escolher, para alguns, pode ser algo fantástico. Para alguns pode ser algo maravilhoso, mas para outros pode ser algo extremamente complicado de se exercer. Para uns, o poder de escolher pode ser fantástico, mas para outros, queridos, o poder de escolher pode ser algo complicado e até mesmo perigoso. Eu tenho um parente no Rio, que ele sofre de um problema seríssimo quando ele vai a restaurante self-service. Ele se encontra diante daqueles buffets enormes e fica tenso em ter que escolher alguma comida e não escolher outras comidas. Ele fala, cara, eu fico tão tenso porque eu vejo aquela quantidade de pratos enormes na minha frente e eu não posso pegar tudo, porque simplesmente não cabe no prato. E aí, o fato de eu estar tendo que escolher uma comida e não estar pegando outra que está ali sorrindo para mim, doida para ser pega também, posta no prato, eu fico tenso. Então, esse poder de escolha eu não quero ter. E quando eu chegar num restaurante, se tiver algumas opções que sejam poucas, para eu não ficar tão triste, não sofrer tanto com a necessidade de escolher. Mas e na vida comum? E na nossa vida comum, e que, na grande maioria aqui, está só no começo. Como é que a gente reage diante dessas situações na nossa vida comum? Isso se torna fácil? Escolher diariamente se torna fácil? E as possibilidades de escolha têm se tornado poucas? Assim como esse meu parente lá no Rio, vê no buffet um monte de pratos para escolher e tem que pegar alguns. Na nossa vida comum, no dia a dia, a quantidade de escolhas, as possibilidades que se abrem à nossa frente todos os dias são poucas. Por exemplo, estudar, ser um bom aluno ou ser um bom vivan? Ser alguém aplicado nos estudos, no colégio, na faculdade, na pós-graduação, o que seja. Ser alguém que se dedica ao estudo ou ser um bom vivan? Que não está nem aí para a hora do Brasil e está só interessado no hoje, aqui e agora, e o amanhã é amanhã. Escolher, por exemplo, namorar, noivar e casar, como manda a palavra do Senhor. Como Ele nos instrui a fazer, jogando tudo dentro do seu tempo, fazendo tudo conforme a vontade de Deus, ou se jogar com força no mundão velho sem porteira. Fazer tudo conforme a vontade do mundo, se jogando em baladas, saindo com todos e todos, fazendo conforme a vontade da nossa carne, e na maioria das vezes queimar todas as etapas que sejam possíveis ou imagináveis. Escolher, por exemplo, como transar logo, como está todo mundo fazendo, ou escolher esperar o tempo certo, segundo a vontade de Deus. Ser fiel no namoro, no noivado, no casamento, ou, vez ou outra, dar umas puladas de cerca, até porque o mundão está lá fora dizendo que boi amarrado também pasta. Ser um bom profissional, e por escolher ser um bom profissional, correr o risco de ser chamado puxa-saco, ou bancar o malandrão no trabalho e só trabalhar legal quando o chefe estiver vendo. Ser honesto, ser verdadeiro, ser transparente, mesmo que isso nos doa, mesmo que isso traga algo de ruim para nós, ou escolhermos ser falsos, mentirosos, e assim querermos ficar bem com todo mundo. Honrar pai e mãe, ou fazer valer as nossas vontades próprias e os nossos faniquitos, se não for do meu jeito, não vai rolar. Seguir a Deus, ou seguir a tendência do mundão velho sem porteira? Percebam que numa pequena reflexão dessas, a quantidade de escolhas que nós somos chamados a fazer é enorme, sim ou não?
Rapidamente a gente coloca aqui várias possibilidades de escolhas que se abrem todos os dias diante de nós. E se nós não estivermos ligados, linkados com o Wi-Fi do Espírito Santo, a gente tende a escolher mal. Então, se a gente olhar para o texto base dessa mensagem, nós vemos um tesouro escondido aqui, que precisa ser explorado para que possamos extrair dele o máximo que ele pode nos dar, para usar nas nossas vidas. Porque, de fato, a necessidade de escolha todos os dias se abre diante de nós. Por exemplo, nós escolhemos estar aqui hoje, ao invés de estarmos lá fora fazendo qualquer outra coisa. No verso 14, eu creio que não nos fique a menor sombra de dúvidas que Isaías está se referindo a Jesus, que iria nascer naquele momento de uma virgem, conforme está em Lucas 1, e que Emanuel, que significa Deus conosco, era o próprio Jesus, Filho de Deus. Aqui fica muito claro que aquela moça daria luz a Jesus, conforme está posto. Então, até aí, no verso 14, não há nada de novo. Contudo, no verso 15, Isaías fala algo que fica, no mínimo, intrigante para nós. Isaías fala, no verso 15, que Emanuel comerá manteiga e mel, ou coalhada e mel, como nós podemos ler aí, dependendo da versão. E aí, por ter comido manteiga e mel, ele saberá desprezar o mal e escolher e fazer o bem. Por ter comido manteiga e mel, ele saberá, ele terá condições de escolher o bem em detrimento do mal. E algumas traduções bíblicas mostram que ele comerá manteiga e mel e por isso saberá. Ele comerá manteiga e mel e depois ele vai saber desprezar o mal e escolher o bem. Dessa forma, nos vem um esclarecimento que o comer manteiga e mel não é uma recompensa por escolher o bem. Não é algo que, se ele escolher o bem, ele vai comer manteiga e mel. Não. Por ter comido manteiga e mel, ele saberá fazer essa escolha tão difícil, mas tão fundamental em cada uma das vidas. Então, entendamos que, na índole de Jesus, havia algo que lhe dava a capacidade de discernir. Na índole, na formação de Jesus, havia algo especial que dava para ele condições de escolher as coisas certas, que dava para ele a capacidade de fazer as melhores escolhas. Repita, as melhores escolhas. E como nós já sabemos, a passagem de Jesus nessa terra foi perfeita. Jesus não pecou, porque a palavra já diz em 2 Coríntios 5, 21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, resta claro para nós, e existe outra passagem que fala que na sua boca não foi encontrado pecado algum, nenhum tipo de engano. Portanto, Jesus passou por essa terra e não pecou. Por isso, ele pôde ser chamado de o Cordeiro de Deus, porque se você olhar no Velho Testamento, você vai perceber que todas as vezes que Deus pedia um animal para ser sacrificado, para encobrir o pecado do homem, ele sempre exigia um animal perfeito. Um animal sem defeitos. Sobretudo em Levítico, você vai procurar e você vai ver que Deus normalmente estava falando de um animal sem defeito. Por isso Jesus se qualificou a ser o Cordeiro de Deus, porque ele passou por essa terra e não pecou. Nele não foi visto nenhum defeito. Por isso ele foi capaz de chegar até o fim e cumprir o seu propósito. E sobre a passagem dele aqui nessa terra, verificamos que o modo de vida dele, descrito nos evangelhos, era bom e perfeito. Mas nestes 4 relatos, que falam um pouco de maneiras, de focos distintos sobre a vida de Jesus, sobre a passagem dele, nós não vemos de uma maneira muito clara por que o Senhor conseguiu levar uma vida assim tão sobre-humana, se é que vocês me entendem. Por que será que Jesus conseguiu ser assim perfeito, se ele era 100% homem ao passar por essa terra? Por que será que Jesus conseguiu passar por essa terra e não pecar, mesmo tendo sido educado por pais falhos? Mesmo tendo sido educado por alguém que, hora ou outra, poderia influenciá-lo de maneira equivocada, poderia gerar sobre a vida dele algum tipo de engano que o fizesse pecar. Eu não tenho dúvida que ninguém pode querer melhor para os meus filhos do que eu e a mãe deles, Arthur e Benício.
E é da nossa vontade que os nossos filhos cumpram a palavra de Deus. É da nossa vontade que eles andem de maneira perfeita diante do Senhor. Mas, por ver algo em nossas vidas que não seja correto, nós podemos influenciá-los de maneira negativa e fazer com que eles errem. Eles podem ver em nós algo que os leve a falhar. Então, é importante que nós saibamos que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, conforme está em Romanos 3:23, mas não com Jesus. Jesus não pecou. Ele passou por essa vida sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha que possa se chamar pecado. Mas então você já estaria se perguntando aí, o que haveria em Jesus de tão especial na sua passagem nessa terra, em sendo 100% homem, que o fez imune ao pecado? Que foi como uma espécie de vacina nele para que ele não pecasse, que ele não caísse no erro, ao ponto de saber desprezar o mal e escolher o bem. Ao ponto de, em todas as vezes que o mal se colocou diante dele, ele fez a melhor escolha. O que será que teve na vida de Jesus de diferente? Ao ponto de ele escolher a vontade de Deus, de negar a glória humana e desejar somente a glória de Deus. Isaías nos dá um motivo muito claramente. Ele diz no verso 15, como lemos, que durante a sua vida, Jesus comeria manteiga e mel, e por se alimentar assim, por toda a sua vida ele seria capaz de obedecer. Por se alimentar assim, por toda a sua vida ele receberia a capacitação do alto, para poder andar dessa maneira, ser capaz de obedecer e procurar a glória de Deus, a vontade de Deus, e seria capaz de ganhar a satisfação do coração de Deus, a ponto do próprio Deus dizer sobre ele: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Então, qual seria o significado de manteiga e mel? Vejamos, queridos, que de todos os sabores, o da manteiga é o mais rico. De todos os sabores, se você observar, o da manteiga é o mais rico. E de todas as coisas da terra, nada é mais doce que o mel. Então, a manteiga representa aquilo que é mais rico e o mel representa aquilo que é mais doce. E voltando para a Bíblia, o que está descrito como sendo a coisa mais rica? Vejamos lá em Efésios 1, 7 e 8. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Repita isso: a graça de Deus é a maior riqueza que eu possa querer. E o que estaria descrito como sendo o mais doce? Cânticos 2:3. Como uma macieira entre as árvores da floresta é o meu amado entre os jovens. Tenho prazer em sentar-me à sua sombra, o seu fruto é doce ao meu paladar. O fruto é o amor. Então, não há nada mais doce do que o amor do Senhor sobre as nossas vidas. Então Deus põe a riqueza da sua graça e a doçura do seu amor perante ao Senhor Jesus para que ele coma. Ele põe isso diante do Senhor para que ele se alimente disso, logo sendo nutrido por esses valores, recebendo esses valores sobre a sua vida, ele ganha a capacidade de escolher a vontade de Deus e negar a sua própria vontade da carne. Olhar para as coisas espirituais, desprezar o mal e escolher o bem. Vamos avaliar na vida do Senhor, durante todo o tempo, como ele foi posto diante de escolhas complicadas e como ele se saiu. E eu espero, em nome de Jesus, que isso gere em nossos corações revelações do alto nessa noite. Você topa? Então vamos lá. Nos seus primeiros anos, Lucas 2, 48 até 51. Lucas 2, 48 a 51 está assim: quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Mas eles não o compreenderam. Eles não compreenderam o que ele lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Percebam aqui, queridos, que na parte onde os pais de Jesus, de forma perplexa e aflita,
Perguntam para ele aonde ele estava, por que ele tinha feito aquilo. Por que nós fomos, voltamos para casa e você não foi conosco, filho? Por que você nos deixou dessa maneira? E nessa hora ele poderia ter sido muito verdadeiro, nessa hora ele poderia ter sido muito direto, mas também, quem sabe, muito rude. Poderia ter dito algo como: vocês não sabem que é a minha obrigação fazer a vontade do meu pai e cuidar dos seus interesses? Ele poderia ser rude com seus pais, ao ponto de dizer: olha pai, volta para a sua carpintaria empoeirada, olha mãe, volta para os afazeres do lar, e me deixa aqui na casa do meu pai, porque eu estou fazendo o que agrada ao meu pai. Sim ou não? Aos 12 anos de idade, Jesus já conhecia o pai, e por isso ele já tinha manteiga e mel celestiais. Aos 12 anos ele já sabia, porque ele tinha o mais rico e o mais doce. Ele podia viver no centro de BAP, que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós? Como nós teríamos reagido numa situação similar? Avalie contigo, se você estivesse fazendo algo que, quem sabe, você pensasse que seus pais não entendessem nada, e se eles viessem te chamar: por que você fez isso, filho? Como você teria reagido? Como você teria se colocado se você soubesse, por exemplo, que você é filho do Rei dos Reis? E seus pais, de uma maneira, quem sabe, inocente, viessem falar com você: por que você nos fez isso? Por que você nos tornou aflitos ao sumir de repente e não nos dá satisfação alguma? Mas o Senhor não respondeu dessa forma. Por um lado, ele deu o seu testemunho, mas por outro lado, ele desceu com seus pais de volta para Nazaré. E a palavra diz que ele lhes era submisso. Jesus, aos 12 anos, já conhecendo o Pai, já tendo experimentado de manteiga e mel, decidiu continuar sendo submissos aos seus pais, embora ele já soubesse que era filho do Rei dos Reis. Escolheu, foi uma escolha dele, porque já tinha provado da riqueza e da doçura de Deus. A mãe de Jesus era uma das melhores pessoas do mundo, tanto que o anjo disse que Deus a havia agraciado ao gerar o Messias. Mas por outro lado, Maria era uma mulher pequena. Maria era uma mulher de hábitos simples que beiravam a inocência. Muitas vezes, ela chegava ao extremo de incomodar o Senhor praticamente. E ao olharmos para os evangelhos, vemos que, com certa frequência, ela perturbava o Senhor, fazendo chamados e perguntas para ele em momentos difíceis. Nas bodas de Caná, em João 2,3, Jesus estava ali na festa, quem sabe de boa, curtindo ali, olhando a festa, vendo ali. Ao que falta vinho, e ela chega para ele: eles não têm mais vinho. Em outra situação, o Senhor ensinava as multidões, e ela vai e manda dizer que queria falar com ele, Marcos 3,31. Entretanto, a palavra diz que ele escolheu lhe ser submisso. Escolheu continuar sendo submisso aos seus pais. Embora em algum momento alguém possa ler a palavra e achar que ele foi rude, mas ele teve firmeza de caráter ao decidir quem ele era e qual era o seu propósito nessa terra. A escolha do Senhor, algo difícil para o homem comum, porque ao ser chamado de dentro da casa de seu pai, ao ter sido chamado de dentro do templo, ele poderia ter ficado revoltadinho: eu quero ficar aqui, eu vou ficar aqui, e se eu for para casa eu não vou comer, e se eu for para casa eu vou tacar fogo no colchão, se eu for para casa vai haver uma rebelião, porque o meu lugar é aqui aos pés do meu pai. Poderia ou não poderia? E por que a gente faz isso quando fica contrariado? Por que a gente tende a dar um faniquito, a gente tende a dar um de repente, uns 5 minutos, quando algo nos contraria? Seria falta de manteiga e mel? Por ter comido manteiga e mel, ele poderia e podia escolher o que era difícil para o homem comum. 100% homem, 100% Deus. Mas por ter experimentado do mais doce, do mais rico, ele poderia fazer escolhas para mostrar para nós que, se nós tivermos acesso, se nós buscarmos o que ele teve, nós também seremos capacitados. Segundo exemplo, no batismo de João, Mateus 3, de 13 até 15.
Amém? Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Então João concordou. Quando João viu Jesus, que vinha para ser batizado por ele, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele viu quem se aproximava dele, conforme está em João 1:29, ele falou: aquele que vem após mim é mais poderoso, muito mais poderoso do que eu. Mateus 3:11. E quão mais poderoso, alguém poderia perguntar, e ele responderia como respondeu: alguém de quem eu não sou digno sequer de desatar as sandálias dos pés. Mateus 3:11 também. Mesmo sendo assim tão poderoso, Jesus foi a João para ser batizado por ele, sim ou não? Mesmo sendo assim, tão diferenciado como o próprio João reconheceu e declarou com a sua boca, Jesus fez aquela escolha. Mas se fôssemos nós no lugar dele? Se nós tivéssemos habitado num lugar de grandeza e eternidade durante toda a nossa vida celestial, e de repente nós nos encontrássemos na terra para sermos batizados por João Batista. Em primeiro lugar, se fosse comigo, eu ia querer uma carruagem de fogo para me levar. De cara. Depois eu ia querer água Perrier, não ia ser uma água comum, uma água chechelenta de um rio, onde tivesse todo mundo tomando banho. Que negócio é esse de eu entrar numa água que está todo mundo entrando? Depois não ia poder ser num riacho qualquer, ia ter que ser na jacuzzi da minha cobertura. Se vai me batizar, venha você a mim, eu não vou a ti. Sim ou não, jovem de Jesus? Embora jamais a gente reconheça isso abertamente, é muito fácil para nós exibir a nossa excelência quando nós temos algum. É muito fácil para nós mostrar o nosso orgulho, algo que vem de nós de série, é inato, está dentro. Quem de nós nunca ficou todo pomposo ao tirar uma nota bacana no colégio e sair tirando onda com os colegas? Aí, né? Ainda mais vai meio rebolatiço assim. Tirei 10, e você? Ou ainda, desfilar aquele tênis maneiro que está todo mundo querendo, e só a gente conseguiu. Está todo mundo querendo aquele tênis da hora, e a gente conseguiu, e os nossos amigos não. Mas o Senhor foi e escolheu receber o batismo de João. Você acha fácil para ele ter recebido o batismo de homem? Existem aquelas pessoas que, ao se batizarem, podem até não dizer abertamente, mas ficam orando por dentro, como Arthur orou por dentro, né? Tomara que seja o pastor Bruno para me batizar. Tem que ser alguém com unção. Sim ou não? Na hora de se batizar, as pessoas ficam escolhendo. E vejam, queridos, isso é desrespeitar uns, desprezar uns em detrimento de outros. Essa escolha é simplesmente desrespeitar, desprezar as outras pessoas. Mas o Senhor Jesus era alguém que realmente poderia se dizer especial. Alguém que qualquer um que olhasse poderia dizer: este cara é diferente. E ele era tão diferente que surpreendeu até o próprio João, porque ficou perplexo ao vê-lo descendo na água para se batizar. Tanto que ele tentou tirá-lo de ideia, ao dizer: eu é que preciso ser batizado por você, não o contrário. Ao que Jesus diz: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ele se submeteu a toda a justiça, ele se submeteu a toda a lei, ele se submeteu para que tudo se cumprisse. Ele preferiu ir ao Jordão e entrar na água da morte. Ele escolheu a humildade para cumprir toda a justiça. E na realidade, a justiça é realizada na cruz, mas para Jesus ela estava representada naquele momento ali na água. Por isso que se diz, quando a gente se batiza, a gente está morrendo, a velha criatura está morrendo. A gente está ali, descendo nas águas para que surja uma nova pessoa, uma nova criatura. Ali, ele escolheu o bem e desprezou o mal. O quão difícil deve ter sido para Jesus receber o batismo de João. Pense você o que poderia acontecer à sua dignidade perante os pecadores. O que poderia acontecer à sua dignidade perante os publicanos que estavam doidos para arranjar um motivo de culpá-lo, perante as prostitutas. Afinal de contas,
Não teriam recebido eles também do mesmo tipo de batismo da parte de João? Não teriam eles também descido a mesma água? Como poderia o Senhor Jesus se misturar a todo mundo na mesma panela? Alguém poderia pensar mais tarde, quando ele começasse a pregar, e o fez exatamente como o João Batista fazia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Veja, queridos, que a plateia de Jesus era exatamente a mesma de João. As pessoas para as quais ele dizia arrependa-se, eram as mesmas para as quais João dizia. E algum publicano poderia dizer: este não foi o mesmo batizado junto com a gente lá nas águas chechelentas do Jordão? Que negócio é esse agora de arrependa-se? Afinal de contas, ele não desceu nas mesmas águas que nós? Que papo é esse agora de querer nos ensinar, querer nos dar lição de moral? Pense, o quão difícil e humilhante aquilo deveria ter sido para Jesus. Ao que de fato, queridos, mais tarde acabou acontecendo. Porque, quando foi sabido que Jesus já estava batizando na Judéia, alguns foram até João para falar para ele, para reclamar e exigir a intervenção do sindicato dos batizadores. Eis que alguém chegou para Joãozinho da Força e falou: vamos acabar com esse negócio, tem um cara aí batizando também. Vamos logo resolver fazer uma rebelião, queimar uns pneus de carroça, vamos fechar o caminho para Caná, vamos acabar com esse negócio, porque tem outro cara aí também batizando. Isso não pode permanecer assim. E isso só prova o quanto as pessoas o desprezavam, pois ele tinha o dom de fazer isso, se colocar em situações humildes, situações que o equiparavam a qualquer outro mortal, a qualquer outra pessoa. Mas ele escolhia assim exatamente por saber o que estava por trás da sua decisão. Ele havia provado da grandeza e abundante doçura do amor do Senhor. Ele tinha esse amor dentro de si. Ele já havia provado disso, então para ele era algo comum amar as outras pessoas. Era algo comum para ele se deixar ser amado por aqueles que o queriam amar, porque ele já havia experimentado isso da parte do Pai. Ele havia comido manteiga e mel, tendo provado do mais abundante, do mais doce. Por isso, ele pôde escolher ser o mais humilde. Da mesma forma, isso pode e deve ser assim com a gente também. Se nós nos alimentarmos de manteiga e mel, o que o Senhor nos coloca ao dispor hoje, nós poderemos humilhar a nós mesmos, nós poderemos escolher o lugar de menor importância sem nos importar com o que as pessoas poderão pensar de nós. Se nós tivermos acesso, nós buscarmos da mesma manteiga e mel que Jesus comeu, nós não nos importaremos em ocupar os lugares de menor importância, amém? Porque, perceba, tudo que o mundão velho sem porteira não pode fazer, nós podemos. Tudo que as pessoas que não são cristãs não conseguem fazer, nós podemos, porque nós temos a graça mais abundante e o amor mais doce da parte do nosso Senhor. Isso tudo está ao nosso dispor. Por isso, ninguém consegue entender quando você escolhe ir para a rua num sabadão, depois do culto, dar alimento. Ninguém consegue entender quando você sai do culto numa sexta-feira frio para Dedéu, dar um abraço nas pessoas que estão lá na rua, na sarjeta. Ninguém consegue te entender quando você escolhe deixar o conforto da sua casa e escolher o desconforto da rua, estender a mão para aquele que está à margem da sociedade. Porque você já está sabendo escolher o bem e desprezar o mal. Quando você sai para levar uma roupa, sai para levar a palavra do Senhor, sai para levar algo mais rico e doce para essas pessoas, você está experimentando da manteiga e mel do Senhor e está conseguindo escolher a melhor parte. Mas, querido, entenda, a gente só consegue dar o que tem. Não adianta você querer dar amor se você não deixou esse amor trabalhar dentro de você. Não adianta você querer levar a palavra do Senhor se essa palavra não está trabalhando em você. Não adianta você dizer que tem fé se a sua fé não te movimenta para os lugares que te tira do conforto comum. Não adianta, nada disso vai ser verdadeiro. Portanto, se nós não conseguirmos provar da mesma manteiga, do mesmo mel que Jesus se alimentou, nós sempre tenderemos a colocar os nossos interesses pessoais acima dos interesses do Senhor. Primeiro o meu, depois o meu,
Em terceiro, o meu. Em quarto, o meu. Em quinto, o meu. Em sexto, talvez o do Senhor. Número 3, no tempo da tentação. Mateus 4, de 1 até 10. Aleluia. Está assim? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Aqui nós percebemos que o próprio Satanás veio tentar Jesus, dizendo: se és filho de Deus. Ele chega para Jesus e diz: se és filho de Deus. Ninguém tem dúvida que comer não é pecado, amém? Ninguém tem dúvida, se você tem fome, comer não é pecado. Mas o Senhor Jesus, por se alimentar de manteiga e mel, escolheu que naquelas circunstâncias ele não iria fazer prevalecer a sua própria vontade. Ele escolheu naquele momento que, ao ser tentado pelo inimigo, ele não seria levado a fazer algo segundo a sua própria vontade, porque o inimigo estava tentando seduzir, a usar dos seus próprios meios para satisfazer as suas próprias vontades. Ele chegou a tocar na questão se Jesus sabia quem era, para que levasse o Senhor, dentro de um engano, a satisfazer a sua vontade física. Quando a nossa carne está queimando para, por exemplo, transar antes do casamento, a nossa vontade é essa mesmo, até porque dentro das nossas veias tem hormônios, amém? Mas quando nós damos vazão a essa vontade, é como se nós disséssemos: eu sei quem eu sou filho de Deus, também eu posso. É como se nós estivéssemos dizendo: eu sei quem eu sou. Mas, nessa mesma situação, o Senhor poderia responder, se fosse ele sendo tentado da mesma forma: não só de sexo viverá o jovem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Poderia dizer: nem só de sexo viverá o jovem, mas ele viverá se meditar dia e noite na palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava disposto a passar fome, e ele poderia suportar a fome. Ele tinha essa resistência. Se nós desejássemos e quiséssemos viver como ele, nós deveríamos saber que seria fundamental, como é fundamental, recebermos a nossa dose diária de manteiga e mel da parte do Senhor. Mas como receber se a gente nem procura isso? Como receber dessa manteiga e mel se eu me proponho apenas entrar no Wi-Fi do Espírito Santo às quartas, sábados e domingos? E ainda assim olhando no relógio para vazar logo quando acaba o culto. Como receber disso da parte de Deus? Veja, querido, o Senhor era e é muito capaz de transformar pedras em pães, da mesma forma que ele transformou água em vinho. Essa capacidade ele tinha e tem tranquilamente, mas ele não precisava disso, porque ele já sabia quem era, muito bem, e já tinha experimentado da manteiga e do mel. E suponhamos que exista um pouco de prazer, um pouco de conforto, ou até mesmo um pouco de glória humana, ao estalar dos nossos dedos.
as coisas sejam colocadas para nós de uma maneira muito simples, e basta que eu e você digamos sim, ou até nem digamos nada, porque quem cala consente. Contanto que isso já esteja totalmente dentro da sua esfera de influência, porque você pode consegui-lo sem nenhum esforço adicional. O que você faria? O que eu faria? Quando você cede a propinas de fornecedores no seu trabalho, você está transformando pedras em pães. Quando você mente para outras pessoas, para os seus pais, para o seu cônjuge, para a sua noiva, para o seu namorado, namorada, você está transformando pedras em pães. Quando você cede ao apelo da carne e faz o que não deve antes do casamento, você está transformando pedras em pães. Quando você aceita os pratos malditos de Satanás, você está transformando pedras em pães. Quando você sente o cansaço da carne te pedindo o conforto do teu lar, ao invés de ir para evangelizar, ir para a rua, vir para o culto, se movimentar na direção do Senhor, você está transformando pedras em pães. Mas escute, o nosso Senhor não está disposto a transformar pedras em pães. Por que então nós estaríamos? É uma avaliação que precisamos fazer, queridos. Porque, de fato, como nós todos desejamos fazê-lo. Não apenas transformar uma pedra em pão, mas, se possível for, a pedreira inteira. Fazer tudo conforme a nossa vontade, conforme nós desejamos. Como nós temos vontade de exercer a nossa força e o nosso poder, se tivermos algum, ao nosso bel prazer. Como nós desejamos transformar o tudo posso naquele que me fortalece, em verdade agora e já. Como nós batemos no peito e dizemos, eu posso sim, porque o Senhor me fortalece, vai metendo na cara e vai fazendo. Como nós gostamos de fazer isso? Porque simplesmente ainda não provamos da manteiga e do mel do céu. Se tivéssemos comido dessa maneira, nós seríamos capazes de deixar de lado o que poderia ser reclamado como o nosso direito. É meu direito, eu posso, eu quero, eu vou fazer. Desistir do que é muito fácil, do que está muito ao nosso alcance, mas, de fato, se figura como aparência do mal. Eu tenho me questionado, queridos, nesses dias, muito pelo fato de nós termos visto igrejas em geral cheias de jovens muito frios, para não dizer gelados. E principalmente quando o assunto toca no ide. Ide e pregai. Ide e fazei discípulos. Ide e falai da palavra do Senhor. Como isso tem travado o jovem de uma maneira geral. Querido, entenda, isso é que faz de mim e que faz de ti igreja do Senhor. Porque dizer que somos igreja do Senhor num sabadão, sentado aqui com algum conforto, água geladinha à nossa disposição, um cafezinho no final, é mole. Que tal pensarmos em ser igreja do Senhor lá fora? Que tal nós sairmos do lugar comum e buscarmos ser igreja do Senhor lá fora? Que tal nós sairmos do lugar comum e colocar a mão em lugares fétidos, lugares onde dificilmente quem não crê em Deus, muito fortemente não colocaria. Percebam, queridos, que nós temos lá no abrigo, na Casa de Recuperação Peniel, 2 pessoas. Já temos o Maurício, que está sendo patrocinado pela Nova Tribo, e glórias a Deus por isso. Já está lá, está sendo tratado e tem sido uma bênção. A gente tem procurado ter notícias dele. Temos também o Denis, um rapaz que eu e a Flavinha acompanhamos a ida dele para lá. E, queridos, percebam que tem sido uma bênção para nós saber que essas pessoas estão lá e nós termos acompanhado estas pessoas até lá. Mas eu quero nos dizer nessa noite que somente custear a permanência dele lá é muito pouco. E vou dizer, sem gerar constrangimento a ninguém aqui, eu não vi até agora nenhum jovem virar para minha cara e dizer, quando é que eu vou poder ir lá ver?
E você não sabe, querido, como isso mexe comigo. Porque eu não estou falando que fui para me vangloriar, não. Eu estou falando que fui porque senti no meu coração de ir. E eu gostaria muito que em todos os nossos corações aqui queimasse a mesma disposição de uma maneira ou de outra. Fazer algo para o Senhor de uma maneira ou de outra. Porque só experimenta da manteiga e mel do Senhor quem bota a cara. O Senhor nos chama a botar a cara nessa noite, você entende o que eu quero dizer com botar a cara? É ir para a rua, é falar do amor do Senhor. O Senhor tem colocado pessoas ao nosso redor nesses dias, creia nisso, querido, necessitando de uma palavra, necessitando de uma palavra de encorajamento. Quem sabe pessoas estão do teu lado morrendo, pensando em se matar, se acabar com seus casamentos, desistir da vida. E nós que temos sido alimentados do Senhor de alguma maneira, não somos capazes de abrir as nossas bocarras cheias de dentes. Somente uma espécie no mundo, de pessoa, sabe como ofertar a Deus de verdade. São aquelas que verdadeiramente experimentam da graça de Deus. Verdadeiramente, você precisa experimentar da graça de Deus, querido, para poder se colocar ao dispor da obra dele. Porque o Senhor nos dá 3 direções muito claras. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Aprendei de mim que sou manso e humilde, e ide. Você veio, você está aqui, de uma forma ou de outra você tem aprendido da parte do Senhor. Você já começou a se alimentar dessa manteiga e desse mel? Então é hora de você começar a bater no peito e dizer: envia-me a mim, Senhor. A tentação que Jesus sofreu no deserto não se restringiu a uma única área, não. Pois Satanás disse: se és filho de Deus, se joga aí. Pula daí para baixo. E agora realiza aqui comigo quão maravilhoso seria todo mundo olhar para o alto e ver Jesus descendo voando, hein? Todo mundo ia ficar perplexo e rapidamente iria aceitá-lo, todos iriam aceitá-lo como o Senhor e Salvador, iam realmente reconhecê-lo como Messias. Ele poderia naquele momento ganhar glória total, toda a fama, de uma maneira mais simples possível, porque isso para ele também não era impossível. Entretanto, o Senhor também se recusou a fazer isso. Também não quis a glória de uma maneira muito simples, por usar dos seus próprios meios, em detrimento de cumprir, deixar realizar na sua própria vida a vontade do Pai. E pela 3ª vez o inimigo veio e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Não é fácil? Ganhar o mundo todo e toda a sua glória, a glória do próprio mundo. E se isso dependesse de um simples ato, o quão mais fácil seria? E por melhores que fossem os reinos do mundo, o nosso Senhor foi capaz de deixá-los de lado. Por mais que o inimigo tivesse ofertado tudo para ele, ele tinha autoridade para fazer isso. Para o Senhor, a capacidade de deixar do lado e fazer a melhor escolha estava inata nele, porque ele já havia experimentado da manteiga e do mel celestiais. Ele reconheceu a Deus de uma maneira que vai além de nós, por ser filho, por ter essa comunhão, essa vida de prostração diante do Senhor, uma vida de oração e de comunhão, porque a palavra fala em diversas vezes que Jesus orava, se retirava para orar, se consagrava. Por ter esse conhecimento, essa profundidade, ele pôde aproveitar, pôde receber do melhor do Senhor, de uma maneira que vai além de nós, e estava cheio do Espírito Santo, de forma que nós estamos buscando essa plenitude. Vamos decidir, querido, em nome de Jesus, ter total plenitude, o Espírito Santo dentro e sobre, nos enchendo de poder, nos enchendo de autoridade, de intrepidez, para abrir a boca e falar das novidades, das boas novas do Senhor, e as pessoas receberem nos seus corações. Mas só poderemos fazer isso se experimentarmos da abundância da graça e da doçura do amor, a qual nós ainda precisamos experimentar com mais profundidade. 4º exemplo, na repreensão a Pedro, Mateus 16, 23. Jesus virou-se e disse a Pedro:
Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Em duas ocasiões distintas, Pedro ouviu o Senhor dizer que deveria ir a Jerusalém, sofrer na mão dos anciões, dos sacerdotes e dos escribas e ser morto. Mas disse também que ressuscitaria ao terceiro dia. Como se dissesse: olha aí, Pedrão, vou ali dar uma morridinha e já volto. Vou ali, mas não vou demorar muito não, 3 dias eu estou de volta. Mas, como Pedro não podia suportar essa ideia, como Pedro não pôde conceber isso, ele começou a ter pena do Senhor. Ele começou a sentir uma pena e disse: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. E aos olhos comuns, isso poderia ter sido pesado como algo bacana. E na repreensão da parte de Jesus, poderia soar como algo grosseiro, porque ele poderia ter confortado Pedro, e quem sabe ter sido até grato, e ter consideração as palavras de Pedro, dizendo: pô, Pedrinho, eu entendo tudo isso aí, cara. Você é chapa, você é brother, você anda aí lado a lado, estou te vendo desde o início, você está comigo, estamos juntos, mas ó, eu tenho que ir lá, cara. Não tem jeito não, vou ter que dar aquela morridinha lá, vou ter que morrer, porque é a vontade do Pai, eu preciso ir a Jerusalém, você é meu parça, mas eu vou ter que fazer isso aí. Mas não, o Senhor reconheceu algo além dos olhos humanos, algo além dos olhos naturais, e na verdade ele repreendeu o espírito que estava tentando gerar confusão na cabeça de Pedro. Por ter os olhos espirituais, por ter experimentado da manteiga e do mel, ele pôde ver além do que os olhos podem ver. Ele pôde ver mais profundo. E por isso o Senhor repreendeu com vigor e fez uma escolha definida e firme. Ele escolheu a morte, escolheu cumprir a sua missão. Se houver alguém neste mundo que escolheu a cruz e andou pelo caminho estreito, esse eu tenho certeza, deve ter provado da abundância da graça de Deus e da doçura do seu amor. Porque quem experimenta da riqueza da graça de Deus e se mantém firme, mesmo nos momentos que possam anteceder as situações mais difíceis, e até mesmo de grande dor, essas pessoas demonstram isso por intermédio do seu comportamento. Nós podemos ver o seu comportamento doce, como foi da missionária britânica, que após ter sido sequestrada, após ter sido torturada e martirizada, e saber que ia morrer, ela disse a seguinte frase: o rosto do mártir é o rosto de um anjo, e o coração do mártir é o coração de um leão. O rosto de um anjo é algo tremendo, algo mais lindo, e o coração do leão é algo determinado. Nesses dias eu estava vendo um documentário no National Geographic sobre a vida dos leões, e eu fiquei curioso ao ver que os leões, quando são atacados, desde que não seja por outro leão, e os homens estavam ali atirando na sua direção, ele não recuava, ele vinha para cima. Mesmo sabendo que estava diante de uma situação de morte, de um risco tremendo de morte, o leão vem para cima, ele não recua, ele não dá um passo para trás, ele vai na direção que precisa ir. Por isso ela colocou tão bem que o coração do mártir é como um coração de um leão. Mesmo sabendo que vai para uma situação difícil, quem sabe até dolorida, ele não recua, ele vai em frente. Todos os que são capazes de desprezar as coisas do mundo, não procuram nada para si mesmos. Todos os que são capazes de buscar a direção de Deus, abrem mão do seu conforto, nem que seja por um pouco de tempo. Estabelece no seu coração que durante aquele tempo ele vai colocar algo diante do Senhor e fazer algo para o que foi chamado, mesmo que o caminho seja difícil e pedregoso, porque eles possuem em si um poder tremendo, do mesmo que estava em Cristo. Por causa do poder que estava nele, o Senhor Jesus pôde desprezar o mal e escolher o bem, o que não é nada fácil se nós olharmos somente com os olhos humanos e desprezarmos os olhos espirituais. Quinto exemplo, na transfiguração, Lucas 9, 28 até 31.
Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus, eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Nesse momento, Jesus manifestou o máximo de sua humanidade perante Deus e aos homens. Jesus, se ele quisesse naquele momento ter ascendido aos céus, ele poderia, até porque ele já estava com seu corpo resplandecente naquele momento. Ele já estava ali naquele momento, por um pouco de tempo, com seu corpo transfigurado em glória, porque ele teve as suas roupas brilhantes como relâmpagos. E naquele momento ele poderia ter ascendido ao céu e o Pai não poderia recusar-se a recebê-lo, porque o seu corpo foi glorificado naquele momento. Então, se ele quisesse naquela hora ramelar com propósito, ele poderia. Se ele quisesse. Mas vejamos o que ele disse em Marcos 4, 28 até 29. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Na passagem da transfiguração que nós lemos antes, Jesus já estava amadurecido. Tanto que ele já havia sido batizado e já havia iniciado o seu ministério. Logo, ele poderia ser recebido de volta. Entretanto, após trocar umas ideias com Moisés e Elias a respeito da sua partida, ele resolveu que não seria naquele momento. Ele resolveu que tinha algo mais para ele fazer. Eu não estou dizendo aqui que ele foi convidado de volta, não é isso. Ele foi conversar. Falou sobre o momento da sua partida e retornou. E ao retornar do monte, ele tinha a sua face ainda mais firme, ele tinha a sua disposição ainda mais colocada diante do Senhor, para dizer, eu vou até o fim. Eu vou cumprir o meu propósito, eu vou escolher a morte, eu vou fazer aquilo para o que o meu Pai enviou. Então, nós estamos diante de outra escolha do Senhor, porque ele pôde naquele momento recusar ascender os céus. Se ele se deixasse ser chamado, ele iria embora. Se ele quisesse, ele poderia ir abrir mão de tudo, mas naquele momento ele estava diante de uma nova escolha, e escolheu o caminho de Jerusalém, escolheu a morte, porque tinha comido manteiga e mel celestiais. Ele pôde decidir não subir e ter com o Pai naquela hora, mas ele pôde escolher descer a cruz. Ele pôde escolher ser sacrifício. Ele pôde escolher passar por tudo que ele sabia que passaria de sofrimento, e não seria pouca coisa, por ter provado da graça e do amor de Deus. E queridos, vamos combinar, sem a graça e sem o amor de Deus, quem poderia suportar um sofrimento do tipo que Jesus suportou? Sem conhecer dessa graça e desse amor, sabendo que esse sofrimento estava se aproximando rapidamente, e ele, como Marte, com o coração de leão, andava nessa direção, tanto que ele foi para Jerusalém, mesmo sabendo o que aconteceria lá. Ele não recuou. Alguns podem sofrer nessa vida. Alguns podem estar passando por sofrimento, quem sabe alguns estejam passando por sofrimentos por parentes próximos, por pais, e não estarem passando de boa vontade. Alguns podem até obedecer aos seus mestres, aos seus chefes, aos seus líderes, mas sob compulsão. Somente Cristo pôde fazer de livre e espontânea vontade a boa escolha. Somente Ele, embora muito difícil, poderia ter um coração disposto e, por ter provado manteiga e mel, do mais abundante e do mais doce, Ele pôde fazer a escolha certa. Ele pôde abrir mão da sua própria vida e entregá-la por nós. Pôde fazer a escolha difícil, porém, a escolha certa. E finalmente, entrando em Jerusalém, João 12, de 12 até 13. João 12, 12 e 13. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para fora
para a festa, ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Duas experiências gloriosas que Jesus teve na passagem nessa terra. Uma foi a transfiguração e a outra foi a entrada em Jerusalém. Ao entrar naquela cidade, muita gente tomou galhos de palmeiras e saiu para encontrá-lo, chamando-o naquele momento de Rei de Israel. E essas palavras de Hosana foram ditas por judeus. E ali, Jesus também tinha muitos amigos. Lázaro, por exemplo, a palavra diz que ele estava ali. Existiam muitas pessoas ali que foram para ver Jesus, foram para recebê-lo, recepcioná-lo naquela situação. E alguns gregos também estavam lá para ver o mestre. Estavam lá também os seus inimigos, os ditos fariseus hipócritas. Tanto que eles diziam uns aos outros: não conseguimos nada. Olhe como todo mundo vai atrás dele. De nada adiantou o nosso esforço, está todo mundo indo atrás dele. E ali naquele momento, Jesus também poderia ter conseguido tudo o que quisesse. Naquele momento, coisas foram oferecidas para ele, mas quando André e Filipe vieram falar com o Senhor do desejo dos gregos, qual foi a sua resposta? Mateus 12, 24. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aqui Jesus faz mais uma escolha. Ele poderia ganhar a glória dos homens, ele poderia se tornar rei, mas escolheu justamente o oposto. Justamente o contrário, e o nosso coração deveria ficar realmente cheio, completamente comovido com essas falas de Jesus. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Ou quem sabe, ouvindo da parte dele: agora está angustiada a minha alma, e o que direi eu? Agora minha alma está angustiada, e o que direi eu? Não farei a vontade do Pai? Não tomarei do cálice que o Pai manda eu tomar? Não, eu vou até o fim, e isso mostra para nós o quanto o coração e a boca do Senhor estavam alinhados. Porque a palavra diz que a boca fala do que está cheio o coração. E o coração do Senhor estava cheio de determinação. Estava cheio da convicção do que ele sabia que tinha que fazer. Por isso ele foi até o final. O Senhor poderia ter pedido ao Pai que o livrasse daquela hora. Entretanto, ele sabia que tinha vindo exatamente para aquela hora. Ele sabia que aquela hora era a hora fatal. Portanto, ele estava a um passo de cumprir o propósito. Ele estava a um passo de fazer o que tinha que fazer, sofrer muitíssimo por nós, levar sobre si a nossa multidão de pecados, ou receber a glória dos homens e pôr tudo a perder. E isso fala de escolhas. Uma vez mais, desprezou o mal e escolheu o bem, exatamente por ter provado da manteiga e do mel, da abundância da graça e da doçura do amor. E aí, veio Getsêmani. Veio a passagem que fala em Mateus 26, 39 até 42, que o Senhor se colocou ali diante do Pai, levou consigo os seus amigos mais próximos, e orou ao Senhor, dizendo: Pai, chegou a hora. Se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Senhor, faça a sua vontade. E já nos finalmente aqui, Jesus fez mais uma escolha. Ele poderia ter dito que não desejava morrer, tanto que orou: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas imediatamente concluiu: contudo. E esse contudo valeu a nossa vida. Amém? Pai, afasta de mim esse cálice, contudo, mas entretanto, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E somente quem já experimentou da manteiga e do mel, da graça celestial e do amor celestial, pode fazer essa escolha: Senhor, faça como tu queres. Embora ele pudesse ver o quão amargo e mortal era o cálice que ele iria tomar, embora ele soubesse o quão vil era esse cálice, ele não ousou seguir a sua própria vontade, ele não temia o cálice. Percebam, Jesus não temia o cálice. A alma dele se revolvia por outro motivo, por saber
que a santidade dele não combinava com a multidão de pecados que ele viria a suportar. Era isso que deixava Jesus tão inquieto. Eu creio que não eram as dores, embora fossem dores terríveis que ele passou, mas o fato de se ver ali, diante do momento de receber sobre si toda a nossa multidão de pecados, isso deve ter angustiado tremendamente o interior de Jesus. Antes de saber que o cálice e a vontade de Deus se tinham tornado um, ele podia legitimamente pedir: se possível, me inclui fora dessa, Pai. Se possível, passa de mim isso. Mas tal pedido foi imediatamente seguido da afirmativa: mas não seja feito a minha vontade. Não seja feito o que a minha carne tenta pedir, mas seja feito conforme tu queres. Queridos, ali no jardim, o nosso Senhor escolheu fazer a vontade do Pai. Ele rejeitou o que seria contrário. Ele rejeitou a pena dos outros. Ele rejeitou a pena por si próprio. Ele rejeitou a dor. Ele rejeitou a desobediência. Exatamente como Pedro disse. Como ele disse para Pedro: não beberei eu, por acaso, o cálice que o Pai me deu para beber? É naquela hora, por ter se alimentado da forma como ele se alimentou, ele poderia ter tomado as decisões mais difíceis, porém, as mais certas. Se não houvesse Getsêmani, não haveria cruz. Se não houvesse aquele momento de plena consagração, de extrema obediência no jardim, não haveria Calvário, não haveria. Se ele chegasse antes de chegar naquele ponto, desistisse, não haveria cruz. Mas ele decidiu, por obediência, e percebeu que na cruz, ali na cruz, é que ele iria se cumprir completamente a vontade do Senhor. Se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Nessa noite, queridos, o Senhor fala para nós da necessidade que nós temos de escolher o bem e desprezar o mal. E nós sabemos o que é o bem, porque o bem está escrito na palavra. Se nós meditarmos na palavra do Senhor, nós experimentaremos do mais rico e mais doce. Nós experimentaremos da graça e do amor do Senhor. Mas é muito mais do que simplesmente pararmos alguns momentos em nosso dia para ler. É decidir definitivamente colocar isso que está aqui em ação nas nossas vidas. Porque a palavra pode ser pregada para você. A palavra pode ser dita aqui de maneira exaustiva, mas se você não se decidir receber no seu coração, deixar gerar vida em você e decidir colocar em prática o que está escrito aqui, de nada vai adiantar. Por isso, nessa noite o Senhor nos chama a tomar essa decisão, tomar essa escolha. Ele diz para nós nessa noite que pôde escolher o certo, porque tinha manteiga e mel. Portanto, podia escolher o bem, mesmo que a olhos naturais esse bem fosse mais doloroso, mais difícil. Mas o Senhor não nos enganou. Ele não disse para ninguém que seria fácil a nossa caminhada. Ele diz: no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu fui até o fim. Eu zerei o jogo, eu zerei o game, e você pode zerar também. Amém? Se põe de pé nessa hora em nome de Jesus. O pessoal do louvor pode vir. Vamos ter um momento de oração, quem sabe até de decisão. Eu não sei como o Senhor está falando no seu coração, eu não sei como isso está batendo aí dentro de você, mas eu espero que nessa noite você tenha percebido a necessidade de escolhas na sua vida. E se nós estivermos experimentando da manteiga e mel celestiais, da riqueza da graça do Senhor e da doçura do seu amor, nós estaremos sendo capacitados a tomar as melhores decisões. Assim como foi com Jesus, nós seremos capacitados a escolher o bem e desprezar o mal. Que nessa noite o Espírito fale contigo também dessa maneira. E traga esse tipo de revelação no seu coração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Aleluias. Abra o seu coração. Abra o seu coração, como já foi orado aqui algumas vezes. O Senhor pegue essa noite a abertura de coração.
Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei e cearei com ele. Escolhas, queridos. O poder que há nas escolhas. Saber da profundidade. Saber das consequências que virão das escolhas. Saber que antes de escolhermos, nós precisamos meditar. Saber que antes de tomar uma decisão em nossas vidas, nós precisamos colocá-las diante do Senhor, como o Mário disse, até para fritar um ovo. Esse é um exemplo simples, mas se nós o tornarmos uma verdade em nossas vidas, nós sempre estaremos colocando diante do Senhor as decisões mais importantes que nós precisamos tomar. Nessa noite o Senhor pede que você tome uma decisão muito simples, que você decida, porque decida definitivamente colocá-lo no lugar número 1 da sua vida. O quanto isso, Roberto, você me perguntaria? No principal lugar. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, mais do que a si mesmo. Mais do que a si mesmo, mais do que o seu próprio conforto, mais do que as suas próprias vontades, mais do que os pratos malditos que o inimigo tem tentado colocar diante de você para te tirar do propósito. Decida, 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 decida pelo caminho da vida e não pelo caminho da morte. Decida, jovem. Decida pela direção que o Senhor te dá. Ele nos diz hoje que é preciso um grande poder de obediência para chegar até o final. Por isso mesmo, se nós não mirarmos na graça de Deus, e se isso não encher os nossos corações, nós simplesmente não conseguiremos. E não importa o quanto nós tentemos isso externamente, vem de dentro, irmão. Vem de dentro, irmã. É dentro que isso precisa gerar em nós algo diferente. Por isso, Senhor, nessa noite, eu coloco as nossas vidas diante de Ti, Pai. Fala com todos nós. Que a Sua verdade revelada na palavra, que o Seu amor, Pai, revelado na palavra, nos alimente, assim como alimentou a Jesus. Pai, que este discernimento espiritual caia em nós, que nós possamos entender que nós só seremos igreja se nós nos comportarmos como igreja, e isso é muito mais do que religião, é muito mais do que uma mera religiosidade. É muito mais do que termos uma tradição de virmos aos cultos aos sábados. É muito mais do que a tradição de virmos aos cultos nas quartas, nos domingos. É um estilo de vida. É uma decisão definitiva. Uma decisão que para nós não há volta. Mesmo, Senhor, que nos decepcionemos com pessoas. Mesmo, Pai, que as pessoas não entendam aquilo que o Senhor tem falado conosco. Nós nessa noite escolhemos, Senhor, andar na Sua direção. Nós escolhemos, nós decidimos, nós definimos aqui, Pai, que tomaremos, Senhor, o melhor caminho. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Jesus. Assim como Tu fizeste na Sua passagem aqui nessa terra, como forma de homem. Ajuda-nos, dentro da Sua palavra, revelando para nós aqui na Sua palavra o caminho certo a nós tomarmos. Colocamos diante de Ti, Pai, colocamos diante de Ti as nossas vidas, as nossas decisões, colocamos diante de Ti os nossos propósitos. Fala conosco, Pai, nos ajuda a perguntar primeiro qual é a Tua opinião,
antes de tomarmos as nossas decisões. Vamos louvar, enquanto essa palavra continua gerando vida no seu coração. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações e me chamam. Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já não vivo a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já não vivo a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Deus e andar do teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já não vivo a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluias. Entenda, querido, querida, a volta de Jesus está muito perto, está muito próximo. A volta de Jesus é iminente. Cada dia que passa, a gente tem a convicção que falta pouco tempo. E por saber disso, o inimigo das nossas almas também tem pressa. Por saber que se aproxima o dia da volta do nosso Senhor, ele tem pressa para que não passe os dias dele sozinho no inferno. Ele quer companhia. Por isso mesmo, os dias têm ficado cada vez mais loucos. Por isso mesmo, quanto mais os dias passam, as pressões ficam mais fortes,
as tentações estão ficando mais escandalosas. Quanto mais os dias se passam, você não precisa mais ir atrás de algo para pecar, você peca dentro de casa, na palma da sua mão. Ele tem procurado firmemente nos atacar, para que nós não tenhamos sequer tempo de escolher o caminho do Senhor. A vontade dele é imediatamente nos carimbar a todos como condenados, mas sobre a nossa vida está a graça do Senhor, está a riqueza da graça do Senhor. Assim como cresce a oferta do mal, os perigos têm se aumentado, as decepções estão tornando muito mais profundas, as mágoas nos corações estão se tornando cada dia mais profundas, e as pessoas não estão mais conseguindo se desvencilhar desse emaranhado. Mas nessa noite, o Senhor vem nos dizer que nós temos escolha. Nós podemos escolher. Embora o inimigo tenha nos apresentado tentações envolventes, prazeres que nos hipnotizem, momentos ditos alucinantes, o Senhor vem para nos dizer que Ele tem para nós a riqueza da sua graça e a doçura do seu amor. Antes era receber o despojamento de Deus, agora é obedecer de coração disposto. Antes era o caso de levar o jugo, mesmo de má vontade, mas agora é escolher a cruz de forma voluntária, é matar a própria carne todos os dias, é a cada dia se converter mais um pouquinho. Porque senão, jovens, queridos, queridas, nós simplesmente não conseguiremos, nós ficaremos pelo caminho. Nessa noite, o Senhor fala para nós não deixarmos que o ambiente onde nós estamos inseridos escolha o nosso destino. O Senhor fala para nós não deixarmos que os nossos amigos, ditos amigos, escolham o nosso destino. Para nós não deixarmos que as circunstâncias da vida escolham o nosso destino. Para não deixarmos que a carne escolha por nós. E principalmente, não deixarmos que o inimigo das nossas almas escolha por nós. Faz assim com a sua mão. Fala: Pai, hoje eu entendi que essa escolha está nas minhas mãos. Só eu tenho o arbítrio de decidir. Por isso, ao experimentar da riqueza da sua graça e da doçura do seu amor, assim como foi com o meu irmão Jesus, eu decido que irei até o fim no propósito que o Senhor estabeleceu na minha vida. Eu não desistirei, eu não olharei para trás, eu não retrocederei, eu vou até o fim e direi no final que valeu a pena, que valeu a pena, que valeu a pena, para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, bendito é o teu nome, Senhor, bendito, aleluias. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor, oh, a ti o louvor, aleluias. Obrigado, Pai, pela sua palavra, pelo seu amor. Obrigado porque o Senhor jamais desiste de nós, mesmo nos momentos em que nós vacilamos e pensamos até em desistir de ti. Nem naquele momento o Senhor desiste de nós. O Senhor nos ama tanto, Pai, o Senhor nos ama tanto que se alegra por ver-nos perto de ti. Por isso, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor falou a nós aqui hoje. Leva-nos em paz, dá-nos ainda, Pai, um momento de comunhão na tua presença.
continue falando conosco. Ao retornarmos para as nossas casas, que haja paz no caminho. Livra-nos do homem mau, livra-nos do Senhor da pane, do acidente, e que ao pisarmos nas nossas casas, haja sempre a paz do céu, essa mesmo que excede todo entendimento e guarda a nossa mente e o nosso coração. Glórias ao Senhor, bendito é o teu nome, Jesus, aleluias.